Hoje é dia de recebermos aqui nos estúdios a Patrícia Rossi. Já estávamos com saudade dela, né? 2 semaninhas aí, ou 3 semaninhas, né? Afastada aqui dos microfones, estava descansando um pouquinho, mas graças a Deus está de volta para trazer assuntos relevantes para a nossa sociedade. Seja muito bem-vinda, Patrícia Rossi, analista comportamental. Muito boa tarde para você, Paty. Boa tarde, Léo, Luizão, Luizinho, Gabi, toda a nossa audiência maravilhosa. Estava morrendo de saudades. Pois é, nós também. Acompanhei fielmente todos os dias, mesmo descansando, aproveitei para seguir firme como ouvinte. Que bom, Paty. Hoje nós vamos falar sobre insegurança hedônica e os seus comportamentos. Já começo perguntando, o que é insegurança hedônica? Léo, sabe aquela sensação que algumas pessoas experimentam com mais frequência do que as outras? Que é aquela sensação de estar passando por uma felicidade muito grande e já vem aquela crença que algo ruim vai acontecer. Então, ela não consegue experimentar uma felicidade plena porque ela tem uma preocupação de acontecer algo ruim logo na sequência. Isso é chamado de insegurança hedônica, quando a pessoa ela não tem a facilidade ou ela não tem a tranquilidade de experimentar os momentos de felicidade sem ter a preocupação ou o medo de que algo ruim aconteça na sequência. Ou seja, é aquela pessoa que eu já ouvi falar, por exemplo, dizendo assim, ixi, está dando tudo muito certo. Né? Alguma coisa vai dar de errado. Estou preocupado, tá tudo dando certo. Exato. Ao invés da pessoa curtir o momento de dar certo, né? Porque muita coisa dá errado, né? Então, ao invés de curtir o momento de dar certo, ela já está preocupada com o que pode dar de errado. Isso, e com certeza é uma pessoa que ela ou sofre ou ela tem a predisposição de sofrer a insegurança hedônica. Léo, você vai lembrar também que algum tempo atrás nós falamos sobre a adaptação hedônica, você se recorda? Sim, me lembro. Que era a facilidade que a pessoa tinha de alcançar os objetivos e logo se adaptar com aquele senso de felicidade muito rápido, não valorizar aquele sentimento. Então, a hedonia ela está muito relacionada à satisfação e ao prazer. Então, fica mais fácil até o entendimento, né? Agora, Paty, como é desencadeado essa insegurança hedônica? Olha, Léo, ela pode ser desencadeada por vários fatores, né? Fatores como traumas ou perdas recorrentes, porque todos nós passamos por traumas e passamos por perdas. Mas tem pessoas que têm esses traumas e essas perdas de formas mais recorrentes. Essas pessoas, elas têm a predisposição ou a facilidade de desenvolver a insegurança hedônica. Expectativas frustradas, padrões de pensamentos negativos, baixa autoestima, medo do fracasso, estresse ambiental, e aí esse estresse ambiental, ele inclui relacionamentos que deixam a pessoa muito estressada ou muito insegura, ambientes de trabalho onde a pessoa ela não se sente segura, ela vive com medo de ser dispensada, vive com medo de ser mandada embora, vive com medo de não fazer, de não desempenhar bem as suas tarefas, né? Então, esse ambiente, estresse ambiental está relacionado a isso, né? Predisposição genética também, existe essa possibilidade, e a desregulação neuroquímica também, Léo. Agora, como é conviver com uma pessoa que tem insegurança hedônica, Paty? É um grande desafio, Léo. É um grande imagino. desafio. E é importante a gente falar sobre isso, porque sempre, na grande maioria das vezes, a gente fala de como a pessoa sente, né? Vamos falar, como que um alcoólatra se sente, como uma pessoa que faz uso de substâncias ilegais se sente. Mas a gente sempre não costuma ter o hábito de olhar para as pessoas que estão convivendo com pessoas assim. Então, conviver com uma pessoa que sofre de insegurança hedônica é um grande desafio, mas também, Léo, é uma grande oportunidade de você praticar o relacionamento mais íntegro, né? Mais, como é que eu vou te dizer? Mais
com mais qualidade, um relacionamento de mais qualidade, né? Ter uma comunicação aberta ajuda, evitar minimizar a dor da outra pessoa. Então, quando a pessoa que sofre de insegurança hedônica, ela está relatando quais são as dores dela, evita minimizar a dor dela, evita competir com a dor dela, acolha a emoção e a dor dela, que isso ajuda bastante. Seja presente na vida da pessoa, sempre esteja acolhendo, seja sempre prestando atenção no que ela está falando, de como ela está se sentindo. Pratique o reforço positivo, porque é uma pessoa que ela tem aqueles pensamentos negativos, então praticar e reforçar os pensamentos positivos ajuda bastante. É extremamente importante, Léo, estabelecer limites saudáveis para ambas as partes, tanto para as pessoas que estão convivendo com essa pessoa que sofre de insegurança hedônica, como a pessoa que sofre de insegurança hedônica. Você precisa ter limites bem estabelecidos dentro dessa relação. Atividades prazerosas, né? A gente sempre fala, atividades que façam com que você entre em estado de fluxo ou de flow. Nós já falamos sobre isso também, que é você sente tanto prazer naquilo que você está fazendo que quando você vê, passou 1 hora, passou 2 horas e você nem percebeu que você ficou fazendo aquilo que você gosta durante tanto tempo, né? É extremamente importante também, Léo, identificar quais são os gatilhos emocionais que levam essa pessoa para esse estado de insegurança hedônica. E quando identificar esses gatilhos, ressignificar cada um deles. E quando não conseguir ressignificar, evitar os gatilhos emocionais que levem a pessoa a esse estado. Agora, me conta uma coisa. Qual é o maior desafio que a pessoa que tem a insegurança hedônica pode enfrentar, Paty? É equilibrar a busca pela gratificação momentânea. É uma pessoa que ela sempre vai estar focado naquilo que é prazeroso, né? Naquilo que dá prazer. Então, o maior desafio da pessoa que sofre de insegurança hedônica é ter o equilíbrio entre buscar as coisas que dá essa satisfação momentânea e coisas que a necessidade de lidar com situações e responsabilidades a longo e médio prazo. Então, esse é o maior desafio. Agora, tem algum filme que fala sobre a insegurança hedônica, Paty? Tem, Léo, tem vários, mas eu trouxe um que eu achei muito bacana, porque ele fala ao personagem, né, o protagonista, ele fala de uma forma muito aberta e as atitudes dele demonstram todo esse sentimento da insegurança hedônica. O filme chama Tudo em Família, é um filme novo, é uma comédia deliciosa, você vai dar boas gargalhadas, além de você ver toda essa situação sendo demonstrada dentro desse filme. É com o Zac Efron e a Nicole Kidman. É muito bacana. Tudo em Família. Ô, Paty, tem uma pergunta do ouvinte aqui que mandou pra gente, eu não vou identificá-lo, mas ele diz assim: pergunta pra Paty o que fazer com uma pessoa que tem crises, que sofre com crises por passados, pessoas que vivem o passado e têm esses gatilhos emocionais. Como essas pessoas devem procurar ajuda, Paty? Bom, Léo, é assim, quando a gente sempre diz assim, né? Existe uma máxima que deixa muito clara: excesso de passado, depressão; excesso de futuro, ansiedade. Então, o que acontece? Precisa entender por que a pessoa está presa no passado e de quanto em quanto tempo está acontecendo essas crises, quanto tempo essas crises duram, né? Ela precisa passar por um atendimento clínico para saber se só com um acompanhamento terapêutico resolve, né? Precisa de um acompanhamento com um profissional, ela precisa ser assistida e acolhida por um profissional. E, Léo, eu vou trazer uma informação importante, porque o que eu costumo dizer lá dentro do meu espaço, dentro do meu consultório? A pessoa fala assim, mas eu falo tudo que eu estou sentindo, eu coloco para fora.
Só o que acontece? A pessoa, quando ela vai colocar para fora, ela vai procurar um amigo, ela vai procurar o pai, a mãe, o irmão, o cônjuge, né? E o que acontece? Nesse momento, quando ela vai buscar esse apoio emocional dentro das pessoas mais próximas, acontece uma alienação parental. E isso é muito sério. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho um desentendimento com o meu marido. Aí eu procuro o meu filho para falar para o meu filho desse desentendimento que eu tive com o meu marido. É evidente que o filho ele vai ficar do meu lado contra o pai. E a hora que eu resolver esse problema com o meu marido, ele vai se chatear comigo, porque o meu marido me magoou, ele brigou com o pai dele, ficando do meu lado, e quando eu fiz as pazes com o meu marido, ele se chateou, porque eu não poderia ter feito isso. Então, quando você procura o apoio emocional de pessoas próximas, sempre vai haver uma alienação parental. Ela sempre vai ver toda aquela situação pelo teu ponto de vista, pela tua ótica, e ela sempre vai usar também o mapa dela, as experiências dela, né, as experiências vividas. Então, você há de convir comigo que essa troca de informação não é uma troca de informação pura. Quando você procura um especialista, o que esse profissional vai fazer? Ele vai te ouvir sem julgamento, ele vai ajudar você a acolher a sua dor e vai te fazer perguntas abertas que vai fazer com que você reflita em relação àquilo que você está trazendo. Quando você escuta o que você está falando e você procura buscar as alternativas para resolver aquele problema, você consegue resolver de forma mais saudável, porque você está buscando resolver o teu problema. Então, não é alguém trazendo uma experiência de vida para colocar na sua vida, ver se ela vai resolver ou não, se vai ajustar aquele problema que você está vivendo ou não. Então, quando você procura a ajuda de um profissional, você tem uma pessoa que está ali para acolher as suas emoções, ouvir o que você tem para dizer, fazer perguntas abertas e te ajudar a enxergar quais são os problemas que você está enfrentando. E em relação a esse ouvinte, Léo, essa pessoa que está sofrendo essas crises, ela precisa entender quais são os gatilhos emocionais que levam ela a isso. Às vezes pode ser um cheiro, às vezes pode ser uma música, às vezes pode ser um ambiente, às vezes pode ser um toque. E muitas vezes, e isso é muito comum acontecer, a pessoa ela não consegue enxergar os gatilhos emocionais que estão levando ela a ficar presa a esse sofrimento. Sim. A causa ele acabou me confidenciando aqui, dizendo que é por conta da falta da mãe, que ele estava trabalhando fora e não deu tempo de chegar para ver ou para estar com a mãe antes da dela morte. partir. Existem técnicas, Léo, que a gente usa de técnicas extremamente importantes que faz com que a pessoa ela tenha essa oportunidade de se despedir e ajudar a pessoa a viver o luto, porque o luto ele precisa ser vivido e a grande maioria das vezes a pessoa aconselha a pessoa a não chorar, aconselha a pessoa a não sentir o luto, não viver o luto. Tem religiões, Léo, que isso aconteceu, eu atendi uma pessoa que viveu isso. Ela sofreu um acidente com o noivo dela, ela ficou em coma e o noivo morreu. E quando ela acordou do coma, ele já tinha sido sepultado e aí contaram para ela que o noivo tinha falecido. E ela não teve a oportunidade de se despedir do noivo e todas as vezes que ela ia sentir o processo de luto, que ela chorava, que ela ficava triste, vinham pessoas da família dela e falavam para ela parar de chorar, porque assim ele não conseguiria se desligar. Né, não conseguiria partir em paz, não conseguiria fazer a viagem dele com tranquilidade, com segurança, porque toda vez que ela chorava, toda aquela dor era externada nessa pessoa que tinha partido, e isso causou dores profundas nela. Então, ela ficou presa em várias situações. Então, quando ela passou pelo processo, que ela pôde viver o processo de luto, ela teve a oportunidade dentro desse processo de se despedir, falar tudo que tinha que ser falado. Ela viveu o processo de luto, que foi um momento bem doloroso para ela. Ela conseguiu se libertar desse processo.
né? Mas ela precisou viver o processo de luto. E muitas vezes a pessoa, querendo ajudar a pessoa, ela incentiva exatamente ao contrário. A pessoa não viver o luto, a pessoa não chorar, né? E o luto é muito particular. Tem pessoas que levam anos para superar o luto, né? Tem pessoas que levam 5, 6, 10, 15 anos para superar o luto, né? Justamente porque ela não teve a oportunidade de externalizar toda aquela emoção e aquela dor que ela estava sentindo. Mas eu diria para esse ouvinte, procura ajuda profissional. E se precisar, eu estou à disposição. E como encontrar a Patrícia Rossi para essa ajuda? Nas redes sociais, Léo, no TikTok, Patrícia Rossi, _oficial. O canal no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos, Aprendendo com o Senhor, são 2 canais distintos. E no WhatsApp, que é a forma que você fala comigo mais rápida, é 14 99774 0965. Muito bem, essa é Patrícia Rossi, analista comportamental conosco na programação da Auriverde. Obrigado, Pati, beijo no coração, fica com Deus e até o nosso próximo encontro a semana que vem. Até, Léo, um beijo grande à nossa audiência e em nome do meu pai, seu Irineu Rossi, eu quero já deixar um beijo no coração de cada um dos papais aí, que no domingo a gente comemora o Dia dos Pais. E a paternidade, né, e esse amor ao pai é algo extremamente importante, né? Então a gente tem sim que amar os nossos pais, né, principalmente o nosso pai, e honrar o nosso pai para que a nossa vida tenha prosperidade. Isso é bíblico. Beijo grande, fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados.